Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um Cada Caso um Case, uma história de vida e de trajetória profissional muito especial que eu vou contar aqui hoje. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, mandando mensagem. Muito obrigada pela audiência. E antes de eu apresentar minha convidada, eu queria fazer um agradecimento aos apoiadores e patrocinadores desse episódio. Então, eu queria agradecer a agência New Varejo, a Bluesoft, o Elas do Varejo, o Belo Imperfeito, a Shopper2B e a XL Consultoria. Muito obrigada aí pela parceria e por estar conosco nesse projeto tão especial. Bom, eu queria apresentar minha convidada. Queria dizer que ela é carioca, que ela é engenheira de formação e de pensamentos. Vocês vão saber porque eu estou falando disso. Ela é, sem dúvida, uma das mulheres que eu mais admiro no varejo. E ela é mãe do Pedro e do Vinícius. No começo da carreira, ela teve uma passagem interessante, que ela levou um não, entre aspas, mas que isso depois tornou ela a pessoa, ou talvez a mulher mais reconhecida dentro de um dos varejistas que a gente conhece, vocês vão saber quem é. E também se tornou referência para sentar em alguns conselhos e ajudar muitas empresas a se desenvolver. Ela tem uma história de vida muito especial e por isso eu estou muito feliz de ter a oportunidade de recebê-la aqui e de contar para vocês um pouco sobre a trajetória da Marísia Araújo. Seja muito bem-vinda ao Cada Caso um Case. Olha, eu acho que a gente já se prometia esse encontro há tanto tempo, né? E acho que as coisas só acontecem na hora que elas têm que acontecer. É verdade. Mas que bom que a gente está aqui, né? Que bom que a gente pode ter essa troca. Sim, né? Sem dúvida. Maravilhoso, obrigado pelo convite, estou acolhida. Imagina, eu fico super feliz. Eu sei que a agenda é corrida, eu sei que você é super requisitada, então estar aqui é realmente uma honra, uma alegria para mim. A gente teve a oportunidade de se conectar lá atrás, eu atendendo, sendo Nielsen e te admirando como diretora, e depois as nossas vidas foram se cruzando em outros momentos. E hoje a gente tem uma relação, uma amizade muito, que eu gosto muito de saber que eu posso contar com você e você comigo. Então, realmente, eu estou muito feliz. Que bom que deu certo e tinha que ser agora. Tinha que ser agora. Marise, é um papo onde eu brinco que o Cada Caso um Case vem pra gente contar, além do crachá, como que é a trajetória da Marise, por onde ela passou, que histórias que você quer compartilhar. E eu sempre gosto de começar te perguntando sobre a sua infância, como foi a sua vida quando pequena, onde você nasceu, você tem irmãos, enfim, me conta um pouco desse momento, o que te vem na cabeça da infância. Bem, eu sou carioca, como você já revelou, eu nasci no Rio de Janeiro, né? E muitas vezes, durante a minha adolescência, eu falava assim, gente, o que eu fiz para ter tanta sorte para nascer nessa cidade? Mas eu tenho que confessar que, ultimamente, essa minha máxima não é tão verdade. A cidade continua linda, né? Mas quem viveu o Rio de Janeiro na década de 90 tem um saudosismo, né, muito importante. Uhum. Eu sou a caçula de uma família de classe média de 4 filhos, tá? Onde a gente, obviamente, nunca passou necessidade, mas as coisas foram muito bem contadas. As coisas tinham que ter muito a sua importância e o seu lugar na família. Uhum. E eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é um valor que eu trago, né? Porque as coisas têm que ser muito bem divididas, muito bem pensadas, resiliência, né? Para você saber quando não é a sua vez. Uhum. Então, eu acho que da família eu trago essa coisa de uma grande família, onde o pouco era muito, porque existe amor, né? Perfeito. Então, é dessa família que eu vivo. Eu tive muitas mudanças físicas na minha vida, na minha infância. Eu morei em Volta Redonda, morei em Barra Mansa, tá? E depois eu volto para o Rio de Janeiro aos 16, 17 anos para fazer a faculdade, né? Então, assim, a minha infância, a minha adolescência passa por isso. E eu acho que, de um modo geral, a minha vida, ela é muito marcada por mudanças, né? Eu acho que mudanças que não estavam na minha mão e outras que sim estavam, mas muitas mudanças e que eu me sentia desafiada nessas mudanças e isso me reenergizava, né? Eu acho que essa é a ideia. Então, eu estudei num colégio de freiras a vida inteira. E um colégio de freiras que só tinham meninas. Ah, tá bom.
Porque eu estudei em colégio de freiras, mas tinha meninos e meninas. O seu era só meninas. Hoje isso não é nem recomendável, e que bom que não tenha mais isso, né? Mas naquela época era, enfim. E onde a gente era preparada quase para casar, né? Balé, tricô, francês, costurar, enfim. E eu saio dessa redoma, né? E eu faço um vestibular para uma faculdade de engenharia, onde eu cursei engenharia civil. E eu entro numa turma que tinham 100 alunos e tinham 4 meninas. Eu era uma delas. Então, aquilo foi uma primeira grande mudança que eu falei, opa, aqui eu tenho que me reinventar. Aqui é outra, né? E isso foi uma grande experiência. Eu tinha 16 para 17 anos, tá? Em uma dessas mudanças do currículo educacional do Brasil. Eu entro na faculdade com 16, logo no comecinho eu já faço 17, mas eu era uma menina, né? Então, encarar esse primeiro desafio, assim, meu Deus, mudou. Como é que se comporta aqui? Né? Já foi um hello. Mas eu te diria que da minha infância e da minha adolescência, essas mudanças e esses desafios que eu me lançava, na verdade, né? Sim. Era muito bacana, me preenchia demais. Eu não gosto de nada muito normal, nada muito quieto. E olhando... porque você vivendo, como você falou, nessa comunidade feminina, né? De trocar ideias sobre questões de meninas. Que momento você olhou para a engenharia e falou, é isso que eu me identifico? Porque... não sei estatística e nem tenho a pretensão de saber, mas assim, não imaginaria uma menina que saiu de um colégio só com meninas pensar em algo em engenharia que a gente sabe, né, olhando de trás para frente, que é um ambiente masculino, que normalmente são profissões escolhidas por homens, né? Como que você fez engenharia do quê? Civil. Você tinha um ideal? O que você pensava naquele momento? Bem, eu acho que, na verdade, né, o que aconteceu? Aos 15 anos, eu tive que escolher a minha profissão. Eu era muito menina, né? Não é o que as meninas de 15 anos são hoje, maduras, né, desenvoltas, não era. E eu acho que eu fui muito pela minha habilidade numérica, né, estrutural. Eu tenho uma mentalidade muito estruturante, assim, né? Muito facilidade. Você vê que logo eu tô assim, não, vamos fazer um bloco aqui, um bloco 1, bloco 2, bloco 3, enfim. Né? Essa sou eu. E eu acho que todas essas características me levam à engenharia. Tá bom. Se você me perguntar por que eu fiz engenharia, não tenho a menor ideia. Tá bom. Né? No meio do curso, obviamente, eu falei, essa aqui não é a minha praia. Mas eu já estava lá, né? E lembra da característica da disciplina? Eu não paro nada na metade. Então, assim, eu vou concluir, vamos lá. Perfeito. Eu concluí. Não, e imagino que você, como você disse, foi muito natural. E não era algo que você era um patinho fora d'água, porque você se identificava muito com o método, com a forma de pensar, com a lógica, né? Então, você se via muito dentro disso. É que quando eu pensei, eu falei, não era a primeira coisa que me viria na cabeça. Mas conhecendo a Marise de agora para trás, com certeza faz todo sentido. E você aplica muito. Talvez não... Ser engenheira não é o que faz sentido. Eu acho que, eu não sei se eu já comentei com você, que meu sonho era ser jornalista. Eu fiz 1 ano de comunicação. E depois eu mudei para o marketing. Então, lá eu sempre quis isso, eu acho. Mas aí a gente vai se descobrir ou vai entender esses motivos mais madura, né? Então, acho que isso aconteceu com você também. Esse raciocínio faz muito sentido na sua vida, né? E olha como o jornalismo aparece em você. Em algum momento aparece, né? Como a gente resgata. Total. Né? E essa minha facilidade com números me leva, no meu primeiro ano de formada, a trabalhar em cálculo estrutural. Quer dizer, mais obtuso impossível, né? Como se eu tivesse, assim, esgarçando, indo até o final do meu limite, a minha capacidade intelectual. Até uma hora que eu falo, não é isso, né? E aí que eu acho que vem uma primeira grande virada, né? Eu resolvo entrar para alguns programas trainees de 2 grandes varejos do Rio de Janeiro. A Mesbla, né? E o Ponto Frio, né? Então, eu entro nesses programas trainees e na hora que eu entendi, eu falei, gente, eu acho que eu dou para venda. E vale dizer aqui que durante o meu período de faculdade,
Eu vendia tudo. Eu vendia biquíni, eu vendia bijuteria, eu vendia tapuera, eu vendia tudo. Eu era recenseadora do IBGE, eu entrava em projetos que eu ficava trabalhando, porque o dinheiro da balada vinha dali, né? Aham. Então... antes de você falar, eu acho que é legal você falar, porque você foi uma menina sozinha para o Rio de Janeiro, certo? Você saiu de Barra Mansa, você morava em Volta Redonda. Para ir para o Rio de Janeiro, você foi morar sozinha? Você foi morar com alguém? Olha Como que sorte. Foi? Eu tenho 2 irmãos gêmeos, eu não sou gêmea. Que eu legal. tenho 2 irmãos gêmeos, minhas grandes paixões. E eles já estavam fazendo faculdade no Rio. Tá bom. Então, morávamos os 3 juntos. Tá bom. E imagina, era uma república de irmãos. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, né? Não, mas imagino que da perspectiva dos seus pais, a tranquilidade de você estar com seus irmãos, porque é uma cidade grande, né? Perto então, entendi. Tá bom. Então, você foi morar com eles, fez a faculdade. Qual a faculdade que você fez? Universidade Federal Fluminense. Tá. Que era em Niterói. Tá. E que tinha, na época, era uma das melhores engenharias civis do Brasil. Tá. Né? E tinha aqui em São Paulo, da USP, né? E tinha a UF. Então, foi uma delícia. Que legal. Uma delícia. Que honra, que orgulho para a família. Que legal. E aí, você teve vendia algumas coisas para poder complementar lá. A faculdade era o dia todo? O dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Tá bom. E aí você já foi varejando ali, aprendendo eu já comecei falei assim, acho que eu tenho jeito para esse negócio. Essa área, esse comercial aqui tá me pegando. Esse negócio de olhar para o consumidor, consumer centric, olha, isso eu já fazia mais tempo. E aí você viu a oportunidade de fazer trainees, você já tinha terminado a faculdade, você foi entender para onde você ia... Eu acho que dois movimentos aconteceram. O primeiro foi que quando eu terminei a faculdade, eu estava nesse estágio de cálculo estrutural e continuei trabalhando, fui efetivada como engenheira calculista, né? E eu me lembro que eu ficava numa sala fechada, gente que não tinha nem janela, né? E naquela época não tinha o software de hoje, né, gente? Era na munheca, né? Vamos combinar assim. E aquilo, eu falava, não é isso que eu quero da vida. E eu tinha, 22 anos, não é isso, tal. Aí aconteceram 2 movimentos. O primeiro movimento é que teve um MBA. Eu li no jornal, naquela época, jornal de papel. Eu li um jornal que tinha um MBA na PUC-Rio, tá? Sobre business, liderança, negócios. Eu falei, nossa, que coisa interessante. Aí eu fui lá um dia, eu fui até a Gávea, tá? Quem conhece o Rio de Janeiro, né, sabe que a PUC fica na Gávea. Aí cheguei lá e falei, queria algumas informações sobre esse MBA e tal. Aí um senhor começou a conversar comigo. Eu falei, contei minha história, tal, tô aqui, não sei o que lá, não tenho muita experiência profissional, mas tenho um interesse. E contei a minha história. Como eu tô contando aqui para vocês hoje. Tá? Ele falou assim, você tem tempo? Eu falei, tenho. Ele falou, quer conversar com 3 pessoas? Ele foi. Tinham 3 senhores e uma senhora conversando, assim, numa mesa. E começaram a perguntar, eu contando a história. E eu absolutamente descontraída, achando que ali eram pessoas que estavam me ouvindo, né? Ali eu já estava sendo entrevistada, né? E eu entrei nesse curso, tá? Esse curso foi um grande divisor de águas, assim, a minha cabeça... E assim, não tinha ninguém desempregado, ninguém inexperiente lá. Eu era a cota dessa representação. Tinha diretores das grandes, né? Ernst Young, Globo, Companhia de Gás, Companhia Elétrica, na época era Light, enfim, todas as grandes companhias do Rio de Janeiro, pessoal do Porto, todos ali representados, né? Com uma experiência vastíssima. E eu, né? Imagina, eu era um aspirador para aquelas pessoas. Eu anotava tudo que todo mundo pensava, falava. E eu falei, gente, só aqui tem um MBA paralelo acontecendo aqui, né? Bem, isso me leva, então, a um despertar para grandes empresas de varejo, como Ponto Frio e Mesbla. Eu entrei no processo dos 2. Eu fui até a última etapa dos 2, né? E eu brinco que a Mesbla, a minha última entrevista com a Mesbla, com o diretor, presidente da Mesbla, ele falou, desiste de varejo, minha filha. Você não tem nada a ver com isso. Sua cabeça é quadrada, você é engenheira, volta para engenharia. Eu falei, nossa...
de novo, a Mesbla, eu escrevi isso naquele nosso livro lá, Mulheres do Varejo. A Mesbla fica no passeio público, no final da Rio Branco. Eu morava em Copacabana. Tá. Eu fiquei tão chateada com aquele feedback, daquele jeito. Eu voltei andando para casa. Eu não sei nem quantos quilômetros tem ali. Eu voltei andando para casa. Você só foi? Eu fui porque eu precisava respirar, eu precisava entender, eu precisava me reencontrar naquela fala. Bem, é óbvio que a gente fica chateada, né, tal. Aí e continuou meu processo do Ponto Frio, e no Ponto Frio eu fui uma das escolhidas, né? Então... Teve o sim. Lá eu tive o sim e foi eu fiquei 18 anos no Ponto Frio, né? E eu digo para vocês que o meu período de Ponto Frio, eu entrei como trainee e saí como vice-presidente, né? Uma empresa de cultura judaica, qual eu admiro muito, né? Mas, assim, ali eles me talharam com valores, com princípios, com técnicas, com metodologia, né? O Ponto Frio era líder na época, então construir aquela empresa, ganhar respeito do fundador, dos sócios, e estar no conselho, né? E naquela época eu era convidada como executiva, obviamente, não era conselheira. Na minha fase de vice-presidência, quem eram os conselheiros era o Pedro Malan, né? E o Francisco Grou. Então, a minha experiência, que era ex-presidente do Banco Central, já falecido, o Francisco Grou, ter aquelas pessoas ali num conselho, entender o que é governança a partir daqueles olhares, daquela experiência, também foram marcos que foram acontecendo. Sem dúvida. Né? Então, eu já começo a olhar para esse lugar do futuro das empresas com uma capacidade crítica um pouco diferenciada, porque, nossa, que interessante, enquanto o CEO, né, o fundador, estão aqui lutando pelo dia a dia, tem 4 pessoas aqui pensando adiante, na frente, né? Então, isso já foi, assim, sem eu saber, obviamente, né? Já foi indo. E te ouvindo, a gente se identifica muito, né? Essa é um pouco da expectativa que a gente tem, que eu tenho com Cada Caso um Case, porque você vai contando e você vai se percebendo muito nisso. E como naturalmente, ou naturalmente não, mas propositalmente, sem a gente perceber, a gente vestia a camisa, eles faziam a gente vestir a camisa de um jeito tão legal, tão natural, né? Isso era não era forçado, a gente riu. E era muito legal, era muito gostoso. Você conta a história de um orgulho, né? Que eu acho que a gente está buscando isso hoje nas empresas. Como que a gente busca esse orgulho? Como que a gente busca vestir essa cultura sem ser forçado, né? Sem precisar ser dito, né? E eu te escutando, me veio muito isso na sua cabeça, porque você conta isso de uma forma muito feliz. Como fala? O seu rosto, né? Fica... Então, todas as empresas têm desafios e não deve ter sido diferente, mas a gente era muito bem recebida, bem acolhida, né? Tô dizendo do jovem, né? Que a gente entra sem saber muito como a gente pode contribuir. Ele só olha e fala, vem, acho que faz sentido, vem aqui comigo que eu vou te ajudar. Eu percebo muito isso na sua fala. Bruna, eu me sinto absolutamente privilegiada. Eu fiquei em 2 empresas na minha carreira, 2 escolas. Fiquei 18 anos no Ponto Frio, depois eu fiquei 6 anos no Grupo Pão de Açúcar. Em ambas empresas eu tinha contato muito próximo aos donos. Então eu bebia daquele instinto empreendedor, daquela coragem que falava muito comigo, né? Cada projeto que alguém falava, vamos comprar a empresa tal, eu já... Sou eu. Também vou. Pode, enfim. Isso batia forte. Sabe essa veia empreendedora de vamos fazer, vamos acontecer, monta uma equipe. Pão de Açúcar tinha um negócio chamado Sala Blindada, que era muito legal, que eram pessoas competentérrimas que juntavam numa sala e tinham ideias maravilhosas e transformaram a empresa, né? Então, a cultura que esses grandes fundadores trazem e que permeiam por todos, né? Obviamente, aqueles que querem assimilar, que bate no teu coração também, né? Sim. Tem isso, porque para algumas pessoas, podem ter outra interpretação. Mas a escola que eu vivi com esses 2 fundadores, né? É maravilhosa. É uma história não profissional, é uma história de vida. Sim. Né? Eu sinto muito orgulho de ter vivido tão próxima dos 2. Total.
né? Foram 2 pessoas que fizeram tudo, né? Profissionalmente. Se você imaginar que o teu profissional ajuda, né? Na tua vida pessoal, nos teus sonhos, né? E ainda mais falando de empresas familiares, que quando, de repente, ele estabelece uma relação de confiança com uma pessoa que não é da família e te traz para o jogo, né? De eu confio em você. Isso tem muito impacto, tem muita força. E de novo, né? Eu vivi uma cultura judaica, né? Onde confiança talvez seja um dos principais pilares, mas que também a mulher tinha um lugar diferente dos homens, né? Então, é um mérito numa empresa de cultura judaica você chegar a uma vice-presidência e sentar na mesa da decisão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não é trivial. Uhum. Eu acho que hoje as coisas estão muito mais fluidas, né? Tem uma consciência muito grande, né? Da capacidade feminina, né? A complementaridade que tem vocês tendo um equilíbrio de forças masculina e feminina numa mesa, seja o segmento que for. Muitas vezes a gente fala do varejo, né? Do nosso varejo, que a decisão é tomada por mulheres, mas eu estou em conselho hoje de indústrias químicas, de outros segmentos, e quando tem esse equilíbrio da força feminina e masculina, é muito positivo, né? E é importante você falar de cultura e é importante você falar desse reconhecimento, porque não tem certo e errado, mas tem culturas e a gente vai se adaptando e vai entendendo se a gente cabe ou não dentro daquele lugar. Mas imagino que para você não foi algo de... Você foi naturalmente construindo o seu espaço dentro do Ponto Frio, imagino, até você chegar nessa cadeira de vice-presidência, né? Passo a passo. Passo a passo, sem deixar passar absolutamente nenhuma oportunidade. Acontece... A vida da gente acontece tanta coisa, né? Olha, enfim, eu vou contar algumas coisas aqui, porque eu acho que verdadeiramente pode fazer sentido, né? Eu trabalhei no Ponto Frio, então uma cultura, como eu disse para vocês, muito masculina, né? Como era naquela época. E achar esses caminhos, né? Eu era a única mulher gerente, tirando o pessoal de loja, que tinha aí algumas boas gerentes de loja. Eu fui a única diretora, eu fui a única vice-presidente. Entendi. Né? Então, eu tinha certeza que eu tinha que abrir, sabe? Essa picada, assim, sabe? Uhum. Eu tinha que abrir, porque atrás vinha gente. Uhum. E veio. Né? Mas é um misto de você ter capacidade intelectual para entregar e você ter um comportamento aceitável. Uhum. Né? Essa coisa de que a gente se vestia de terninho, né, gente? Era moda vestir de terninho. Tá, então, assim, você não podia ser muito colorida. Não tinha outra opção. Não, eu acho que hoje eu exagero na cor, sabe assim? É verdade. Eu fiquei muito branca e cinza, de terninho. Exato. Né? Hoje eu posso. Né? Então, isso é muito bom. Né? E eu acho que todas as mulheres que hoje estão aí nas empresas e, de alguma forma, se sentindo menor, né? Ache o seu caminho. Ache com jeito. Nada vai ser na força, vai ser sempre no jeito, né? E eu acho que eu consegui muito nessa análise do ambiente. Peraí, onde é que eu posso ir? Nossa, onde é que eu não devo ir, né? Então, para mim, isso foi sempre a receita do sucesso. E não foi diferente no Pão de Açúcar, tá? Para uma paulista, para uma carioca, chegar aqui em São Paulo. Como foi a sua chegada? Como foi? Me conta um pouco dessa... Bruna, uma empresa absolutamente paulistana. Assim, família real. Com todo respeito, porque eu admiro todos, né? Eu acho que os executivos de lá me formaram, né? Eu vim como vice-presidente do Ponto Frio, entrei como uma diretora. Uhum. De novo, eu gosto do recomeço, eu gosto do desafio, né? E galguei, né? Fui galgando, né? Meu espaço.
Mas essa coragem de sair de uma cidade onde que absolutamente tudo era familiar, não só a proximidade da família, mas tudo era familiar, amigos, praia, né? O prédio, o bairro, a corrida na lagoa. São núcleos menores, é isso? São Paulo é mais ampla. O que você quer dizer como mais familiar? É um comportamento... Eu vivia no Rio de Janeiro numa situação absolutamente familiar, né? E chegar em São Paulo com uma cultura diferente. Tá. A cultura do paulistano a relação do paulistano com o trabalho é muito diferente do carioca. Tá. Né? E isso também teve uma grande adaptação. Né? Eu vou contar uma coisa muito boba, né? A primeira plenária que eu fui, né? Estava no inverno, eu cheguei aqui em junho, um frio danado. Eu chego na plenária, né? Eu vejo as meninas mega arrumadas. Eu acho que eu ia num casamento com aquelas roupas que elas estavam na plenária. Aquela cabeça de carioca, de bermuda e sandália havaiana. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu acho que eu preciso dar uma caprichada no guarda-roupa, né? E como se comportavam, como falavam, era tudo muito diferente. Eu sei o que é, mas conta o que é a plenária para quem não tá Bem, a plenária, eu acho que é um traço cultural do Grupo Pão de Açúcar que fez toda a diferença naquela empresa. Era uma reunião que toda segunda-feira acontecia às 7h30 da manhã, com todos os vice-presidentes da empresa, com os diretores e com os gerentes, tá? Onde se fazia uma leitura da venda, da margem por categoria, por bandeira na semana anterior. Como a gente estava em relação ao budget ou não. Mas isso era mais do que uma leitura de resultado, era um grito de guerra. Sabe? E um grito de guerra capitaneado nada mais, nada menos pelo dono. Exato. Né? E o grito de guerra no sentido de que nós somos bons o suficiente para melhorar o que está bom e o que se ficou ruim a gente tem para lá de condições de torná-lo melhor. Perfeito. Então, isso mexia não só com o nosso conhecimento técnico, mas mexia muito com o nosso, sabe, com o nosso espírito de luta. Então, realmente, ali era um exército de Highlanders. Era um ritual que funcionava muito. Maravilhosamente bem. E detalhe, né? Saíamos da plenária, a gente se reunia em reuniões menores, né? Cada nível com o seu pessoal, para estabelecer o plano de ação daquela semana. Olha, não tem nada mais eficaz culturalmente do que um negócio desse, né? Lembrando que a gente está no varejo, né? E o varejo é matar alguns leões por dia. Exato. Então, essa cultura de estamos juntos, somos bons, conseguimos melhorar e eu te ajudo, você vem, vou dar bandeira tal. Não, isso não tem, eu acho que não tem precedente no mercado, eu nunca vi nada. Eu sei que tem muitos filhotes de plenária que eu fico muito feliz por isso, porque eu verdadeiramente acredito nessa potência que esse homem criou. Né? E acho que faz muita diferença o exemplo de ele estar lá. E aí, os vice-presidentes, os diretores, então isso era uma cascata que descia mais motivada, porque todo mundo, né, reconhecia e respeitava o que estava acima. Tinha uma hierarquia de respeito muito grande, que hoje talvez menos, certo ou errado ou não, mas tinha muito esse respeito, né? O Abílio entrava na sala, era natural, era silenciosamente respeitoso, assim, né? Era impressionante isso, né? Tinha uma força muito grande, né? Mas fala um pouco da sua relação com ele, porque acho que o Abílio é uma pessoa muito conhecida. E no nosso meio, muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer, de saber quem é. Mas trabalhar com ele, conviver, poucas pessoas tiveram. No sentido dele te chamar para vir trabalhar. Poucas pessoas teve essa oportunidade, né? E esse orgulho, né? Eu acho que, então, queria que você contasse um pouco mais sobre o Abílio na sua vida, como que foi isso. Eu acho que eu sou muito verdadeira nisso, né? Eu acho que eu não fui tão próxima, eu trabalhava com ele, eu estava sempre, né? Todo dia, quase. Mas, assim, eu entendia, eu comecei a traduzi-lo, né? De uma forma muito interessante e aprender com ele. Eu acho que a minha primeira grande interação com ele, humana, né? Foi exatamente quando ele me chama para vir para São Paulo, né? Me convida para vir para o Pão de Açúcar. Eu acho que primeiro ele tem uma ligação telefônica que eu nem acredito que era ele, enfim, e a gente daí parte para um café, para uma conversa. E aí aconteceu uma coisa, eu tive um problema familiar, tá? Que eu tive que tomar uma decisão
de não aceitar o convite do Pão de Açúcar. Tá? Eu já estava absolutamente convencida de que eu tinha que vir para São Paulo, mas por esse problema familiar eu tive que retardar. Eu peguei no telefone, liguei para ele, falei, olha, aconteceu um fato novo, eu infelizmente não vou poder ir. Eu queria que você soubesse para você, enfim, para você continuar seu projeto com outras pessoas. E é um problema de ordem pessoal que eu não consigo ir para aí sem resolver. Tá além de mim nesse momento. Não iria inteira para o Pão de Açúcar. E eu só ouço a seguinte frase do outro lado do telefone. Se eu te admirava, você dobrou a aposta. Eu te admiro mais ainda. Poucas pessoas colocam a vida pessoal à frente da profissional. Ele falou até em inglês, take your time. Tome o seu tempo, vá no seu tempo. Quando você estiver pronta, você me liga. E foi exatamente isso que eu fiz. Uns meses depois eu estava pronta. Liguei. Falei, agora eu estou pronta. Se ainda tiver oportunidade, estarei aí. Conta comigo. Em 40 dias eu começava a trabalhar no Pão de Açúcar. Então, esse era o Abílio que eu conhecia. Tinha um Abílio muito severo, né? Com palavras, muitas vezes, que te acordava, tá? Mas lembra que eu gosto de desafio? Lembra que eu gosto de mudança? Lembra que eu gosto que me chacoalhe? Então, isso, para mim, vibrava bem. Me desafiava a fazer diferente, né? E eu acho que na minha saída também, né, foi um papo muito interessante, que foi um papo muito acolhedor, no sentido de que nada é para sempre, né? Então, nada seria para sempre. O que eu acho que o mais importante era que eu guardava os 6 anos que eu tinha passado na empresa. Eu tinha me transformado de uma forma importante profissionalmente, pessoalmente, e que isso eu ia levar para a vida, né? E ele tem a velha máxima que ele não gostava de despertador, cebola e despedida, uma coisa assim. Essa eu nunca tinha escutado. Aí tinha isso. Não gosta de despertador, cebola e despedida. Então, que ele não queria falar comigo porque ele não estava de acordo com a minha saída, aquelas coisas, né? Mas, enfim, foi sempre estilo de grandes líderes, né? De cobrar, de direcionar. Mais caloroso quando precisa, né? Eu acho que esse que é o blending muito interessante. Tem se falado bastante sobre o que a gente viveu no passado, esses estilos de liderança hoje não sobreviveriam. E é verdade, a gente está num outro momento, mas eu acho que teve, não estou aqui dizendo que tá certo ou errado, mas naquele momento era a forma como se tinha, né? Não era... E quem conhece histórias sobre o Abílio sabe que ele tem momentos muito duros, muito difíceis. Mas meio contraponto de dizer, ele foi muito inspirador. Então, que momento, onde que se encaixa? Porque era me corrija se eu estiver errado, um mercado muito difícil. O Pão de Açúcar estava vivendo e chegando varejos internacionais, o mercado tornando complexo. E com uma cabeça de empreendedor que a gente nunca vai saber o que é, né? Liderar um Pão de Açúcar. A gente vivia, mas sentar naquela cadeira não tem como a gente saber. Isso não justifica ou não. Mas foram as formas como essa liderança daquele momento, e eu passei por isso. E tive chefes muito duros, que me chacoalhava, que quase que eu andava igual você, ia a pé para casa, mas que me formou... que me trouxe, assim, clareza sobre assertividade, sobre direcionamento, sobre coisas que é certo e errado muito fortes, né? Eu prefiro olhar por esse ângulo, por essa perspectiva, porque a gente aprendeu muito. Eu acho que o que a gente tem hoje foi muito pela essa forma como a gente foi construída, se está certo ou não, é o que temos, né? Mas eu tenho muito orgulho de ver e ouvir, porque eu acho que isso te formou bastante, e hoje você... suportando outras empresas, essa assertividade, essa dureza, esse olhar mais crítico, foi do que te construiu essa trajetória, né, Mar? Eu acho que tem um ponto no que você trouxe muito importante para a gente. Eu acho que a nossa relação, né, quem começou a trabalhar no final da década de 90, 2000 e tal, a nossa relação com o trabalho era muito diferente do que é hoje, né? A gente tinha um orgulho de ostentar um sobrenome, que era o nosso sobrenome corporativo. Você era conhecida por isso.
Você era convidada para palestrar por isso. Por você estar lá, quase que já era um grande feito. Se você fizesse um bom trabalho, nossa, né? Eu não vejo mais essa relação das pessoas com os trabalhos. Como você disse, eu sou mãe do Pedro e do Vinícius. Né? 2 presentes da minha vida, né? 2 adultos, trabalham em grandes empresas do mercado, super dedicados, trabalham muito. Né? Eu vejo aquelas horas, né? Todas, né? Enfim, os 2, muito, muito, muito trabalho, sábado, domingo, enfim. Mas assim, aquela relação, sabe aquela coisa que a nossa geração, que a minha geração tinha com a empresa, de venerar o dono, né? Nossa, o cara estava ali do seu lado, olha, eu posso aprender com ele, eu aprendo com a fala dele. Isso não tem. Isso eu acho que é uma coisa mais rarefeita hoje, sabe? Que tem um grande cara que fundou a empresa, que está lá, aqui, acolá, tal, mas assim, a proximidade, né, com esse pessoal que está entrando na empresa, ela deveria existir, né? E eu não vejo isso próximo. Entendi. É raro situações que você vê a liderança maior, né? O criador da criatura está passando o seu eu verdadeiro, não aquela coisa protocolar, né? Mas se mostrando verdadeiramente para quem está começando a carreira. Então, essa relação que mudou porque a humanidade mudou, porque a gente mudou, enfim, tecnologia, né? Por tudo que a gente já sabe, essa relação da gente com o trabalho também mudou. Mas eu ainda acho que tem uma alça dessa nossa bolsa que precisava existir, que são esses donos, esses líderes, se mostrarem mais juntos, mais próximos, mais verdadeiros, né? Que nada mais é o que eu vivi, né? Tinham broncas? Óbvio que tinha. Tinham coisas que não deu certo? Óbvio, né? Mas tinha também uma lembrança de que você podia ser melhor do que você era até aquele momento. Então, eu acho isso muito importante, muito importante. E que talvez o reconhecimento que aconteceu em determinados momentos foram suficientemente mais importantes daquelas broncas que foram necessárias para poder, né? Eu acho que isso... E uma coisa que você falou... Tem uma coisa muito engraçada, a gente brincava lá, né? Que às vezes, quando você levava uma bronca, você... Não é que ele tá certo? Tá certo, Eu ia falar sobre isso, exato, sobre esse reconhecimento, porque talvez hoje em dia tem muito essa busca pelo líder perfeito, ao mesmo tempo que diz, não, você tem que ser vulnerável, você pode chorar como chefe, como líder... Mas tem uma busca pela perfeição que talvez aí você nunca tenha esse ídolo, essa pessoa que você segue, porque essa pessoa tem defeitos, tem coisas positivas, tem coisas negativas, assim como a gente tem, mas talvez a gente cobra tanto que ele seja perfeito que a gente não consegue admirar porque a gente busca essa perfeição na rede social, no chefe, no parceiro. Então, eu não sei por que diminuir esse nível de admiração, porque, olha... Se antes a gente tinha chefes que eram agressivos, que eram duros, né? Mas que também tinham reconhecimento, a gente respeitava, por que hoje esse respeito diminuiu? O que mudou? Né? Porque hoje não dá para ser mais agressivo, não, você não pode ser. Então, você, em teoria, chega numa liderança que tem uma perfeição sobre a gestão. Mas não tem esse respeito, essa admiração. Então Mas olha, isso mudou não só na relação com o trabalho, mudou nas famílias. Total. Né? Quem de nós nunca ouviu dizer, meu pai olhava... Exato. Né? E hoje... Não precisava nem falar nada, era só olhar. Era só olhar. E hoje a gente sabe como a gente lida com os nossos filhos. Né? Como a gente é mais permissivo. Não podemos inibir a personalidade, né? E a gente é mais permissivo com algumas coisas. Então, é esse ser que daqui a pouquinho está lá no trabalho, não respeitando o chefe ou não olhando o chefe como um ser humano. É verdade. Eu digo que ser chefe, ser líder hoje, é um desafio e tanto. Um desafio e tanto. Eu estou lendo um livro muito interessante, eu fui no lançamento, uma amiga minha que escreveu, Mariana Clark, sobre luto corporativo, né?
E a Mariana traz pontos muito importantes, né? Quantas coisas, quantos lutos, e não é luto da morte somente, né? Lutos que você vive numa corporação e que você engole, né? E engole porque não tem espaço para você viver aquele luto. Né? Você perde um chefe querido, você é transferido de área, você estava desempenhando um bom papel, aí vai para uma outra, porque você é boa, né? Você vai, né? Mas assim, são pequenos lutos que você vai vivendo e não vai dando espaço para isso. Interessante. Então, você se torna uma pessoa também menos próxima, porque dói, né? Essa proximidade vai doer. Então, assim, eu gosto muito de ler essas coisas bem diferentes, né? E, enfim, porque eu acho que vai te formando. Hoje, no Conselhos, né? Eu vivo em empresas familiares, que eu adoro, né? Acho que é um desafio grande, né? Da gente, enquanto ser humano, não só para compartilhar, para ajudar na tomada de decisão, nas reflexões, um mercado tão desafiador, mas porque empresas familiares têm um lado humano que é muito legal. Né? É verdade. Eu acho que a relação entre as famílias, entre irmãos, entre filhos, sobrinhos, né? As personas que a gente encontra num fundador, numa mesa de conselho, nossa, é uma coisa que me instiga, sabe? Me instiga a estudar mais, me instiga a ser melhor. Como é que eu posso ajudá-lo, né? Eu trato, na minha terapia, eu falo sobre isso, né? Dos nossos vieses. Porque a gente, como conselheiro, a gente tem os nossos vieses. Tá? Quantas vezes a gente acha, esse caminho não é bom? E o empreendedor fala, é bom e vou fazer, e ele faz e dá certo. E dá certo. E tudo bem, e tudo bem. É saber ser verdadeiro, né? É saber... Então, peraí, vamos fazer só um plano de risco aqui. Mas eu acho que é isso. É daí que o colegiado fica forte, é daí que gera uma confiança mútua. É aí que a empresa ganha, em todos os sentidos. A família, a empresa. Eu não conheço uma empresa bem-sucedida que a família não seja unida. Né? Então, eu acho que essas coisas de uma empresa... saber equacionar com a família os grandes desafios é importante e um conselho ajuda muito. Sem dúvida, sem dúvida. E para fechar o capítulo Pão de Açúcar, tinha essa união familiar, né? Apesar de não ter as sucessões que aconteceram, mas teve um contexto aí que deu certo por um tempo e depois aí chegou o Casino, que a gente sabe aí quais foram os desafios. Mas você, enquanto Pão de Açúcar, contribuiu muito de uma perspectiva primeiro alimentar, que talvez fosse diferente do que você estava... Talvez não. Diferente do que você viveu no Ponto Frio. E acho que, não sei se todo mundo sabe, depois você foi convidada para poder participar, porque aí o Pão de Açúcar foi expandindo, não só de forma nos alimentares, mas de outros segmentos, e você participou disso e voltou um pouco no caminho do eletro. Eu acho que é legal você contar esse momento. Essa também é uma dessas coisas que acontecem na vida da gente, né? Então, eu trabalhei 18 anos no eletroeletrônico. E quando eu fui convidada lá para ir para o pão, para trabalhar com alimentar, eu amei. Eu achava aquilo uma delícia. Eu falava, olha, no eletroeletrônico, o pessoal nem me lembra muito que tem consumidor, né? Porque os produtos são desenvolvidos por tecnologia, lança TV cada vez maior, tela fina, tela isso, tela aquilo outro, enfim, e os notebooks, as coisas assim, é a partir de uma tecnologia que você causa uma necessidade de a adoção vem depois. Exatamente. Entendi. Eu acho maravilhoso essa coisa do alimentar, né? De você entender o consumidor e entender as mudanças do consumidor para você atender uma demanda que virá. Por uma mudança de comportamento, né? Então, eu aprendi muito sobre esta relação com esse consumidor, eu olhar para esse consumidor e o que ele quer. E não só na indústria, porque a gente eu pelo menos adorava ter reuniões com o gerente de produto da indústria, tá? Mas transformar isso em alguma coisa dentro da loja, no chão da loja, né? Como é que você transfere, como é que você faz ele sentir necessidade de consumir aquele produto, de querer de experimentar aquele produto a partir desse conhecimento? Tem muito conhecimento. Gerentes de produtos da indústria estudam muito,
trabalham muito o marketing da indústria, né? É muito veloz e feroz para trazer informações para agradar esse consumidor. Exato. Né? Então, eu me apaixonei pelo alimentar, absolutamente. 4 anos no Pão de Açúcar, quase 4 anos assim, voando. Aí eu já não era mais diretora de categoria, eu já era responsável pela mercearia do Brasil inteiro. Um cheque poderosíssimo, assim, mas voando, adorando. Um belo dia eu sou chamada. Um belo dia eu sou chamada para um café. Pois não. Então, aí aquela notícia, eu vou entrar no eletroeletrônico e me foi recomendado pelos headhunters do mercado que você é a pessoa. A minha reação foi tão espontânea. Eu falei alguma coisa que não me lembro exatamente, alguma coisa assim como me erra. Eu não me lembro. Ai, não me erra. Pelo amor de Deus, eu estou feliz demais aqui no Alimentar. E ele não me errou. E eu, enfim, tive que fazer essa transição. Inicialmente pegando o eletroeletrônico, né, a categoria que existia dentro do Pão de Açúcar e, enfim, tentando ajustar, tentando, né, trazer um caráter mais da categoria, né, porque a gente mal ou bem tinha uma influência do alimentar, um olhar para o eletroeletrônico enviesado meio com alimentos e, enfim, foi acertando, né? Sim. A rentabilidade veio vindo, aí eu começo, então, a viajar o Brasil inteiro atrás de quem seria o melhor prospect para aquisição, tal, até que eu chego no ponto frio. E aí eu acho que eu vivi a experiência, olha, emocionalmente mais pesada da minha vida profissional. Eu chorava muito, gente. Eu me destrocei. Porque eu volto para minha casa, para aquela casa que tinha me formado, né? Fico até emocionada. Enfim, eu volto para minha casa que tinha me formado para reconstruir uma nova empresa que eles não estavam preparados. Então, eu chego lá, eu encontro pessoas que me formaram, né? E eu sabia que eu teria que demiti-lo. Eu conhecia a família, eu sabia o nome dos filhos. Assim, olha, era muito pesado viver isso, muito pesado. E, de novo, vou citar o livro Luto Corporativo. Eu vivi um luto gigantesco e não tinha com quem falar, não tinha com quem discutir, não tinha... Assim, eu só falava no choro, no banho, sabe aquele choro do banho? Né? Porque eu me sentia uma pessoa ruim. Olha que louco. Foi muito difícil. Né? Mas as coisas, no final, eu acho que aquela máxima, né? Falar a verdade com amor, ela sempre tem um lugar maravilhoso na vida de todo mundo, né? Então, eu acho que eu fui arrumando uma forma de falar a verdade com amor para todas as pessoas. E, enfim, encaminhou o negócio. O mundo corporativo empresarial, às vezes, ele é muito... Não é cruel a palavra, mas ele é muito difícil. Porque ele tem que tomar decisões que são boas para o negócio. Às vezes não são boas para as pessoas, mas são boas para o negócio. E quando a gente está à frente disso, a gente tem que ser essa mensageira, essa tomadora de decisão. Não é simples. Né? E você sabe que você tem um propósito de um lado para fazer, mas você sabe que do outro lado tem formas que vão se construir, ou contornos que vão se desdobrar a partir dali, que você já sabe o que vai acontecer, mas que talvez as pessoas não entendam ainda, né? E porque M&A no Brasil não são simples, a gente não tem história simples de M&As ou de compras no Brasil que são fáceis, que foram fáceis, né? Tem toda uma construção e tem naturalmente um lance de poder, né, Má? Super. E é muita coisa envolvida, né? Muita energia aí que deixa a gente realmente desafiado, né? Acho que essa é a sua palavra. Então, você diz, quando ela fala do luto, é porque ela é um desafio, porque quando você vê o dono, volto novamente a dizer, colocar essa confiança em você, isso diz muito de um lado, né? Isso tem um poder muito grande de um lado corporativamente falando, que é uma cadeira que muitas pessoas almejam de ter essa confiança, de poder lá tomar essa decisão e falar sobre isso.
Só que você estava num lugar que você estava super feliz, confortável, né? Entregando resultado, né? Então, não é que foi ruim, mas foram momentos difíceis que talvez você não estava preparada para essa, né? É isso. Acho que não é preparada a palavra, mas tinha essa expectativa naquele momento que isso ia acontecer e que viessem coisas difíceis, mas que depois tem uma história para contar sobre o que se tornou o Eletro dentro do grupo Pão de Açúcar, porque depois vem Casas Bahia, então foi uma abertura de porta aí para algo que se construiu muito grande, né? E você faz parte dessa história. Essa aí. É uma história comprida, longa, né? E eu acho que o mais interessante, olha só. E depois, logo depois da anexação do Ponto Frio, enfim, das coisas serem direcionadas, logo na sequência veio a Casas Bahia, né? E eu acabo não ficando no grupo. Olha que interessante. Aquilo teve um desgaste emocional, né, para mim, que eu comecei a me perguntar se era aquilo que eu queria viver. Então, de novo, né, para as pessoas que estão pensando em fico, não fico, obviamente, né, pessoal, tem a necessidade financeira de todo mundo, né? A gente ainda agora brincava dos boletos de escola que a gente tem que pagar, né? A gente não pode esquecer, obviamente, dessa vertente, mas para mim tem muito essa onda de burnout, de gente não estando bem, né? Eu acho que a gente também tem que conhecer o nosso limite, né? Isso é muito importante. A gente tem um limite emocional que dali para frente não vai ser muita forçação de barra. E impacta, né, Bruna, na nossa relação com os filhos, com o marido, com família, né, com os amigos, assim. Não é isso, né? Não é sobre isso a vida, né? A vida é sobre coisas muito mais poderosas. E se reinventar em momentos como esses é muito bom, porque você sai tão fortalecida do outro lado, né? E eu acho que aí, eu acho que desse período que eu saio, então, que eu tomo uma decisão de sair, porque eu fiz uma opção por mim, né? Tão simples quanto, né? Não tinha obrigatoriedade de sair, né? Mas eu acho que eu fiz o melhor para mim e não me arrependo em nada, porque me fortaleceu. Eu comecei a trabalhar como executivo as a service em algumas empresas. Foram experiências maravilhosas. Depois eu fundo uma consultoria, né, muito focada em estratégia, em visão. Ajudo, né, faço projeto para mais de 60 empresas no Brasil, que são todos contatos até hoje, pessoas queridíssimas, assim, queridíssimas. Um prazer enorme estar com essas pessoas quando eu encontro em eventos, né? E me transforma aí numa empreendedora, né? Quando você tem um negócio, eu não estou lá só fazendo projeto. Sim. Eu estou zelando pela marca, né? Eu estou zelando pelo meu colaborador, meu consultor, eu estou zelando pelo meu contato com meus clientes, com a prospecção. É um outro negócio. Isso. Né? Você ser empreendedora no nosso país é um desafio, né? Você é tudo ao mesmo tempo. Mas também é um outro momento de muito prazer, né? Um momento de conquistar, né? E compartilhar, criar metodologias importantíssimas, né? Para que essas empresas pudessem se alavancar. Né? Então, você optar por você, eu sempre digo que é uma das melhores coisas. Né? Não deixe a âncora te segurar. Né? Sim. E isso é importante que você está falando, porque a gente quer muito ser promovido, crescer, e vem a responsabilidade junto, né, Mai? E a gente não sabe muito o que a gente vai encontrar, mas a cada posição que você galga e alcança, vem novos desafios, vem tomadas de decisões mais difíceis. E você passar por tudo isso, talvez até o extremo, como você disse, desse cansaço, eu acho que permitiu que você hoje se torne uma pessoa, como eu disse, referência para poder sentar numa mesa de conselho, seja com empresas familiares ou com empresas não familiares, de outros segmentos. Porque essa sua disciplina, esse raciocínio lógico, essa sua experiência
em diferentes cargos e situações te ajuda, ou imagino que ajuda muito a você, não estou dizendo que é fácil, mas de você traçar cenários, de você ajudar a pessoa a pensar no desdobramento sobre, especialmente quando a gente fala de planejamento estratégico, que a gente tem que pensar no futuro e que não é simples, nem todo mundo faz isso. E imagino que você tem uma contribuição muito grande nas empresas que você está passando com isso, né? E esse período na consultoria também me aproximou muito na liderança. Né? A gente sempre fala, tem que ter cabeça de dono. Eu descobri que eu não conhecia a cabeça do dono. Né? Então, na consultoria, eu começo a me aproximar dos donos e eu entendo verdadeiramente a dor, as dúvidas, né? A insegurança. E isso eu acho que é o meu grande diferencial no conselho. Eu tive quase que como consultora, né, um estágio para conhecer o dono, né? Para conhecer a cabeça do dono. Né? Como é que é a relação dele com a família, com o negócio, com as decisões, quando ele se acha muito, quando ele não se acha muito, né? Então, isso foi muito bacana, né? Então, essa transição acaba que a consultoria, ela me catapulta para conselho. Sim. Né? Então, e uma coisa que você falou que eu acho importante, eu sou uma profissional que fui talhada, né? Fui moldada no varejo, com metodologias de varejo, pensando no consumidor, pensando no ponto de venda, tentando trazer o fornecedor para as nossas batalhas, né? E hoje, nos meus conselhos, eu uso tudo isso que eu aprendi em indústrias diferentes. Um real estate, que é um dos meus conselhos, um distribuidor de produtos químicos, numa empresa de educação. Olha que loucura você ter um pensamento, né, de negócio e não especificamente do negócio, né, e você pode multiplicar. Sim. Então, o varejo é um segmento que nos traz possibilidades de olhar o business de um modo amplificado, que é maravilhoso. Sim. Né? É maravilhoso, ele é amplo, ele fala de tudo. Quem tá numa empresa de varejo é capaz de entender de negócios como um todo. Exato. E é isso que agrega valor nos conselhos. Né? Então, muitas vezes, no conselho, você só está em empresa varejista? Eu já passei por 8 conselhos, eu estou em 4, já passei por outros 4, eu só passei por um varejo. Né? Enfim, e entro em processos seletivos, né? E acabo sendo eleita. Isso é muito interessante porque esse nosso conhecimento, ele é muito vasto, não só para conselho, né, gente? Vamos combinar. Hoje tem eu acho que se a gente colocar numa nuvem de palavras, a palavra governança hoje vai ficar gigante, né? Mas, assim, eu acho que tem muitas atividades que as empresas precisam, tá? E que o nosso background de varejo é importantíssimo, é relevante, né? Não é porque eu estou no varejo que eu só posso trabalhar no varejo. Sim, né? sim. Não. A gente abre muitas janelas na nossa mente. E a diversidade, o mercado, tudo que a gente passou, aprende tanta coisa. Eu brinco sempre eu não posso dizer que a economia está difícil, porque a gente já viveu tanta coisa no Brasil que não dá para dizer se tá bom ou não. Eu só sei que a gente vai sobreviver, que a gente vai passar por isso. Não sei se vai ser fácil ou rápido, mas a gente vai sobreviver. E o varejo tem muito disso. Né? Mas a gente aprende. Né? Eu acho que essa é a escola do varejo. Porque como a gente tem o desafio do varejo é diário, então a gente aprende todo dia muito. Então, aquele profissional que consegue fazer um resumão da semana, olha o que eu aprendi, né? E interiorizar os aprendizados, é maravilhoso. Está pronto para qualquer segmento. Exato. Omar, e olhando você nessa disciplina, nessa lógica, eu não sei se racionalizar, porque eu acho que você viveu momentos que você teve que usar muito feeling feminino, né? Mas eu queria te entender um pouco na sua vida pessoal. Como foi sua vida, essa disciplina? Você faz exercício? Você tem um hobby? Como que é Marise, mãe? Me conta um pouco sobre isso. Olha, eu sou muito disciplinada. Muito, muito. Assim, se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu faço essa coisa, tá? Eu sempre... Eu fui divorciada, né? Porque o pai dos meus filhos faleceu, mas assim,
eu criei meus filhos muito sozinha, né? Muito sozinha. E sempre nessa batida do varejo enlouquecedor. E aí eu acho que vai uma grande reflexão para nós mulheres, né? Eu acho que a gente, às vezes, tem que mudar um pouco o nosso discurso e mudar um pouco o nosso modo de pensar sobre tudo. A gente tem que saber tirar e arquitetar soluções para que caibam, né, a nossa versão mãe, a nossa versão esposa, né, com a nossa versão profissional. O meu dia tem 24 horas igual de todo mundo, né? Eu tenho muito cuidado ao falar nisso, por não parecer assim, como é que ela conseguiu? Deve ter 5 babás, desempregada, motorista. Porque dá para equilibrar todos os pratinhos. Olha, para falar bem a verdade, em alguns momentos eu tive suporte, né? Outros momentos não, né? Tiveram vários momentos de dormir 4 horas, 5 horas por noite, né? E não é um equilíbrio braçal, é um equilíbrio emocional que você tem que... Totalmente emocional. Eu vou te falar, o braçal é o mais fácil. O braçal, você sempre arruma uma sogra, uma irmã, uma tia, uma vizinha, assim. A gente arruma o próprio marido. Sim. Né? Assim, a gente, enfim, consegue concatenar, a gente consegue dar atenção para os filhos. A história do post-it, eu acordava às 4 para fazer post-it, né? Porque eu ia viajar e ficar uma semana fora comprando outra organização. Então, era o que tínhamos para aquele momento. Mas hoje, por exemplo, já passando para o dia de hoje, a minha conversa com os meus filhos é sobre isso, sabe? Eu fui a melhor mãe que eu consegui. Tá? Se eu não fui a mãe dos sonhos de vocês, eu lamento. Mas assim, foi tudo por amor, e muito amor. E eu fiz o meu melhor, né? Muitas vezes não. O tempo todo vocês foram prioridade, mas a gente fez o melhor. Eu acho que quando eu comecei a olhar para isso, e terapia ajuda, né? Quando eu comecei online, porque não dá tempo. Não dá tempo de ir lá no terapeuta. Mas quando eu comecei a olhar para isso e pensar, né? Nossa, eu fui o melhor que eu consegui ser, né? E, enfim... Isso te dá um alívio, né? Te dá um... E os meninos estão aí grandes, trabalhando, formados. Isso então, dá um... O meu filho mais velho é casado, ganhei uma nova filha, né? Então, isso tudo é muito bacana, né? Assim, eu falo que a gente tem alguns momentos felizes na vida, né? Quando você acaba de pagar a faculdade, você tica, ai, meu Deus, não tem mais. Quando seu filho, ele se apropria da vida dele, quando ele tem a carreira, quando ele tem a família... Gente, é uma sensação inenarrável, né? Você olha para trás e fala, nossa, nem foi tão difícil assim. Perfeito. Né? Mas, assim, eu acho que essa articulação, né, para a gente não cair no lugar comum, essa articulação da gente conseguir ajuda, suporte para ser a melhor que a gente pode ser, a gente faz isso no trabalho, né? A gente tem que fazer isso também na nossa vida pessoal, como mãe, como esposa, né? E tentar articular isso tudo é um bom exercício que a gente deveria fazer. É verdade. Que bom te ouvir. E eu queria te fazer uma pergunta, e fique à vontade para você ver como você quer conduzir e falar. Mas o que eu acho importante para quem está nos ouvindo e para o momento que a gente vive... porque você é mãe de 2 meninos que são negros, né? Seu marido que faleceu é negro e eles são negros e você, ser mãe de 2 meninos, deve ter vivido por situações desafiadoras, que não foi só no passado, imagino que isso ainda pode estar presente e acontecer algumas situações, mas de um papel ou de um... Porque... A gente vem tratando muito tema sobre preconceito de várias situações e às vezes a gente, o que diz, tem lugar de fala e às vezes não. E você se coloca nesse meio do caminho porque você é mãe de 2 meninos negros, então você de uma certa forma tem uma voz de fala porque você vive muitas situações, apesar de não ser negra. E eu queria que você
contasse ou falasse, passasse uma mensagem um pouco sobre o olhar de que tá, né, do que é viver isso, do que é passar por isso, para que as pessoas que estejam acompanhando entender um pouco da perspectiva de você como mãe, do que é esse momento desse lado de preconceito que existiu muito, mas ainda existe bastante, né? Existe. Antes de eu ser a mãe de 2 meninos negros, eu tomei uma decisão de casar com um homem negro, né? E eu imaginava o que eu poderia ter que enfrentar na vida, né? Obviamente, você tem a perspectiva porque você sabe que existe lá uma discriminação, um racismo, né? Muito intrínseco, né? Nas pessoas. É muito pior do que eu pensava. É muito mais covarde do que eu pensava. Quando eu me tornei mãe, isso catapultou a enésima potência. Porque quando mexem com teus filhos, é uma coisa pesada. Uhum. Né? E mexem simplesmente porque a cor da pele dele tem alguns tons mais escuros do que a do outro. Uhum. Né? Então, e eu, de um lugar, como você falou, muito difícil, porque eu não era negra, eu não sou negra, né? Então, entender a dor deles, sem estar no lugar deles, é muito difícil. Não é nada fácil. Uhum. E ter credibilidade para acolhê-los sem ser, precisa de muito amor nesse prato, né? Você ser verdadeiramente, eu estou com você, você é maior do que tudo isso, né? Eu estou com você para o que der e vier, porque você é maior do que isso. A cor da sua pele é uma característica, né? E que deveria ser respeitada e as pessoas não aprenderam ainda a respeitar. Mas seja muito maior do que isso. Seja muito maior do que isso. E eu acho que não é por outra questão que meus filhos são muito bem formados, fizeram faculdade fora do Brasil, falam 3 idiomas cada um. Então, assim, para mim, na minha cabeça, na minha opção, na minha escolha, foi garantir o meu suporte do amor, de um olhar sem entender, literalmente na pele, né? Mas, assim, sejam pessoas diferentes, sejam o melhor que vocês podem ser. Uhum. E assim como a sua mãe, como mulher, abriu caminhos para outras mulheres, vocês têm uma condição de abrir caminhos para outros negros que não têm lugar de fala. Vocês têm. Porque vocês viveram num lugar de brancos. Uhum. Né? Então, vocês têm um lugar de fala. Mas, assim, infelizmente, né, o nosso país que tem 56% de negros, né? Como é que a gente ainda vive isso? Como é que a gente ainda escuta coisas tão pesadas, né, Bruna? Uhum. Tão pesadas. Dá vontade de falar hello, né? Você está diante... Qual é a discriminação? É da cor? Da ignorância? É uma pessoa culta, né? Então, é um tema pesado, é um tema que a minha escolha, a minha estrada, foi a estrada do amor, do acolhimento e de torná-los homens, verdadeiros seres humanos, né? E você não sabe como eu fico quando eu recebo elogios deles como grandes seres humanos. Imagina. Eu acho que eu derreto, Uhum. assim, de felicidade. Uhum. Nossa, eu fico emocionada, eu não consigo nem... a gente não consegue realmente imaginar o que é, mas eu só me conecto de imaginar... quando você diz qualquer coisa que façam com os nossos filhos, a gente tira a gente do prumo, né? A gente esquece a Marisa Araújo, esquece a Bruna Falani, a gente... Mas eu realmente fico emocionada. Primeiro, agradecer por você falar, porque eu acho que é super importante cada vez mais dar esses chacoalhões, porque parece que tá tudo bem, não tá e nunca esteve e ainda tem muita caminhada.
mas eu não consigo imaginar o desafio que foi para você, que é para eles, né? Porque eu acho que eles continuam vivendo, devem viver desafios. Mas que bom que a gente tem essa oportunidade de comentar e que fazer as pessoas refletirem mesmo quanto isso é feio. Não tem nem palavra, né? Mas para definir, porque eu não vou nem, não dá nem para usar aqui antiquado, porque nunca pôde usar, nunca foi, mas é de um lugar que realmente não deveria existir. Como você tem uma exposição, um momento de responsabilidade e respeito dentro do nosso segmento, eu achei que seria importante te perguntar. Então, obrigada por comentar um pouco sobre isso. E o mundo continua, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente não achar que está tudo resolvido, né? Que temos diversidade. Não, o mundo continua. O mundo continua com muitas atitudes racistas, né? E eu busco atuar isso em conselhos, né? Não é diferente. A gente também vê isso em conselho, né? Mas eu tenho um lugar de fala, porque eu já logo falo. Eu tenho 2 filhos negros, eu fui casada há 15 anos com um homem negro, tá? E, portanto, eu sei o que é isso. Eu sei exatamente o que é isso, né? Eu sei exatamente a injustiça, a dor que a gente causa em pessoas que só nasceram, né? Com uma cor de pele diferente, né? Então, é uma história que eu acho que esse lugar de fala, né? Se eu tivesse que falar alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo, vocês têm lugar de fala, sabe? Não se encolham, mas a forma tem que ser, a forma é tudo, sabe? Se coloquem, se posicionem, como tudo na vida. Perfeito. Sabe? Mas não pode sair do tom. Você não pode, sabe? Tem que ser o bom tom. Eu acho que a vida inteira eu ensinei isso para os meus filhos, né? Fale. Porque é uma coisa que você tem que ensinar, porque você sabe que em algum momento virá, mas você não sabe que intensidade, de que forma, de quem, né? Então... E vem de todo jeito, E sabe? aí talvez eles tenham que te ouvir, entender e tiveram que passar. O difícil é que vai passar por isso, né? Acho que essa que é a maior dor. E tem uma outra coisa também importante, principalmente para quem tem filhos negros pequenos. Muitas vezes eles não falam que estão magoados, ofendidos, porque foram vítimas de uma atitude racista, porque aquilo pode aparentar fragilidade. Então, eu desde muito cedo, eu fico assim, você está assim, o que aconteceu? Sabe assim, porque, principalmente quem tem criança pequena, que sofre na escola, não deixe ele ficar dentro dele, sabe, ficar com isso aqui, porque não vai ser bom. Vai distanciar ele do lugar da fala, né? Entendi. Do posicionamento. Entendi. Quando você é adulto, você já mais ou menos sabe se defender, mas a criança, às vezes, não sabe. Entendi. Mas ela não vai acusar o golpe. E isso não é legal. Perfeito. E aí você precisa sentir, precisa ajudá-la para que ela fale, para ela verbalize que aquilo não é normal, né? Para que ela possa... É isso. Mas, assim, eu acho que, apesar de tudo isso, existe... Mas a gente já vê movimentos importantes, né? Entidades, empresas importantes olhando para a diversidade de um modo geral, né? Poucos avanços, é verdade, né? Mas a gente vê isso acontecendo. E eu acho que a gente tem que fortalecer esse caminho, porque é o caminho. E eu, como mãe de filhos brancos, né? Eu acho que a nossa responsabilidade aqui é ser exemplo. Né, de como você falou para os seus filhos pequenos, que você tem que mostrar para ele que as coisas acontecem, o trabalho que eu faço todo dia para que ele não seja preconceituoso, e isso parte muito do exemplo que a gente faz, se a gente verbaliza, a forma como a gente trata as pessoas, né, isso eles percebem, absorvem, então a gente é um exemplo. Né? Então, às vezes, não é só falar, é como você age. Né? Então, o meu convite é para que as pessoas possam ser exemplos, não só para os filhos, mas para o redor, porque eu acho que isso é muita... Esse sim é meu lugar de fala, é minha responsabilidade de fazer. Então, acho que a gente precisa falar mais sobre isso e ter... não para o outro, né? Porque... Eu vi uma pesquisa uma vez que diz que o brasileiro diz que não é preconceituoso, mas ele diz pelo outro, mas
Ele não olha pelo que ele age, pelo que ele fala, né? Então, acho que começa tudo pelo exemplo, na vida, para qualquer coisa. E isso é algo que, para mim, é muito importante, para que eu não precise ensinar para os meus filhos o que é isso. Eles naturalmente percebam e vivenciem. Então, obrigada e parabéns aí pelos meninos que estão crescidos, casados e super bem formados. Má, você tem planos para o futuro? Como que você se vê? Você pensa nisso? Penso. Não, primeiro que eu não quero morrer tão cedo. Tá bom. Né? Eu acho que essa é a então primeira... estamos alinhados com isso. Vamos combinar, tá? Eu brinco que eu tenho um acordo com o barbudo lá de cima, com todo respeito, né? Que não me puxa antes, não puxa o meu Cardex. Cardex é muito antigo, né? Mas não puxa a minha ficha antes dos 95, porque eu pretendo continuar andando de bike, né? Fazendo minhas caminhadas, subindo minhas montanhas, enfim, eu pretendo, né? Bruna, a vida é feita de ciclos, né? Eu fico muito orgulhosa de ter tido um ciclo executiva, né? Ter tido um ciclo consultora, que ainda existe na minha vida, um ciclo conselheira, e agora que está entrando um ciclo meio mentora, professora, né? E eu estou amando isso. Que legal. Né? Compartilhar esse meu conhecimento de governança, empresas familiares, com pessoas que estão no momento de mudança, de transição de carreira. O que eu fiz, né? O que eu fiz na minha transição de carreira, quais foram os meus insights, meus starts, enfim, para mim está sendo maravilhoso. Então, tem uma coisa meio de conselheira de empresas, de olhar business e família, e tem uma coisa meio de mentorar sucessores, mentorar pessoas profissionais, enfim, dar aula, né? Eu sempre, em todas as minhas aulas, eu abro para ter encontros, almoços, cafés online, presencial, com os alunos dentro da medida da agenda, obviamente, para que a gente troque mais no pessoal. Tenho encaminhado um monte de gente para conversar com outras pessoas, para tomar mais, sabe, certeza dessa mudança. Eu estou nesse momento, eu estou amplificando muito essa coisa do conselho. Eu estou me gostando do conselho, sabe, assim, acho que você, como conselheira, você tem uma entrega, mas conforme você vai vivendo, você vai se entregando e entregando, né, porque eu acho que são duas coisas diferentes, né, você entrega o seu melhor e você se entrega de forma diferenciada, tá? Estou muito feliz com esse momento, estou muito feliz com o momento da aula, né, na Fundação Getúlio Vargas e no Celint, né, na plataforma Top to You, que a gente suporta grandes executivos em assuntos de alta relevância. Né? Então, isso tudo, para mim, soa como eu estou devolvendo tudo que eu aprendi. Né? Como eu disse lá no começo, eu verdadeiramente me considero uma sortuda por ter passado por 2 escolas corporativas, né? Então, eu tento devolver. Mas eu ainda não vou parar por aí. Não, tem muita vida para viver. Né? Isso. Tem muita vida para viver. Você tem muita coisa para ensinar. Você sabe minha admiração por você. Então, eu acho que... E eu me vejo muito nesse caminho ainda... Eu fui muito tempo executiva, estou consultora, estou construindo ainda meu olhar e minha próxima olhar para conselheira. E tenho muito prazer em ensinar, em trocar, em aprender, né? Então, a gente tem muitas coisas parecidas e te ouvindo me motiva mais para dizer que eu tenho uma pessoa referência e significa que eu estou fazendo escolhas certas, né? Então, fico muito feliz de te ouvir e ver esse sorriso, porque eu acho que é isso que a gente precisa, independente da fase da nossa vida. A gente precisa estar feliz, precisa estar entregue, né? Mais do que entregar para as outras pessoas, a gente precisa ser feliz. Eu ouvi um vídeo ontem que falava uma seguinte situação, de que se a gente morresse, o que seria impactado na sua vida? O seu trabalho ia continuar, os seus amigos iam ficar tristes, mas a vida ia continuar, tudo continua. Tudo vai continuar em proporções diferentes ou em tempos diferentes. Então, se você não cuidar de você, se você não se preocupar em ser feliz com você,
tá errado. Tá errado. Então, acho que esse sorriso é muito para buscar você ser feliz e que você viva muitos anos. Essa expectativa de vida me deixou muito feliz, porque eu também quero viver muito tempo. Ativa. 95 ativa. Mas eu sempre faço uma pergunta para quem vem aqui. De que se eu tivesse o dom, a oportunidade de te dar 10 minutos para você estar com alguém, para você conhecer, para você reencontrar, para você dizer algo, quem que você escolheria 10 minutos para estar? Nossa, que pergunta difícil, né? Que pergunta difícil. Ai, eu acho que eu gostaria de estar com a minha mãe. Né? Eu perdi meus pais muito nova, né? Então, eu acho que eu queria muito mais do que 10 minutos. 10 minutos. Eu não quero 10 minutos. Eu queria muito mais. Né? Eu acho que ficaram muitas coisas por dizer. Uhum. E muitas coisas por fazer. Muitos abraços que poderiam ter sido dados, mais apertados. Uhum. Né? Então, eu acho que eu escolheria ela. Que legal, que legal. Eu acho que a gente teria muita troca para a vida que eu estou vivendo, né? Até o momento que a gente ficou juntas e o que a gente está vivendo. Que bonito, que legal. Mas tenho certeza que da Marise lá pequena, que nos seus 15, 16 anos, foi para o Rio de Janeiro. E toda a sua trajetória, tenho certeza que tanto seu pai quanto sua mãe devem ter um orgulho enorme. Assim como seus filhos e assim como as pessoas que acompanham mesmo você. Eu acho realmente que não é fácil a vida de ninguém. Não. E cada um tem a sua trajetória, a sua forma de pensar. Mas tenho certeza que ela está olhando lá de cima, super orgulhosa. Conversando com você talvez mais do que 10 minutos. Mas acho que eu te daria mais que 10 minutos, Obrigada. Com certeza, para estar com a sua mãe. Má, eu queria te agradecer. Eu espero que tenha sido boa para você a conversa. Obrigada pela sua entrega. Quem conhece a Marise sabe dessa abertura, dessa entrega que você tem em tudo que você faz. Obrigada sempre pelos momentos que a gente se encontra, o quanto você é generosa, o quanto você está aberta a me ouvir. Enfim, então queria que a gente tivesse mais momentos. Né? Mas eu acho que talvez a gente possa planejar isso na nossa vida. Nós que somos muito planejadoras, a gente pode colocar isso na nossa agenda de ter esses momentos, porque a gente tem muita coisa para trocar. Eu sou disciplinada e eu vou cobrar. Tá bom, pode cobrar. Pode cobrar, porque eu acho que a gente pode contribuir muito com a outra, trocar muito, e eu tô realmente muito feliz. Eu como menina, eu era uma menina quando eu atendi o Pão de Açúcar. E ter pessoas aqui como você significa muito, porque era muito simbólico. Hoje eu consigo entender qual era a sorte que eu tive de atender o Pão de Açúcar, mas a gente entende hoje, não... Lá a gente só vivia, né? A gente só recebia aquilo que Deus estava oferecendo. E você, sem dúvida, eram umas pessoas que eu admirava e continuo admirando. Então, muito obrigada. Muito obrigada por tanto. Estou muito feliz. Tanto, né? Muito obrigada por tanto. E... sabe o que eu acho o grande diferencial dos dias de hoje? É que a gente antigamente tinha muito aquela coisa da pessoa mais velha, mais vivida, né? Cultura japonesa é muito isso, a respeito, né? Ele sabe tudo. Olha como é legal hoje a possibilidade das nossas trocas, né? A gente troca com todo mundo, com os filhos, com amigos mais novos, com amigos mais velhos, com pessoas que exercem uma atividade profissional absolutamente diversa da sua. Né? Então, esse novo momento de vida, que a gente busca sabedoria, acima de tudo, em todo mundo, é muito maravilhoso. Por isso que a gente tem que ter uma agenda disciplinada para os nossos cafés. Justo. Muito obrigada. Justo. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Queria incentivar essas trocas. Marquem um café comigo, com a Marise. Vamos falar, vamos trocar, vamos aprender. Ótimo. Muito feliz para todo mundo que acompanha. Depois conta o que achou, conta para a Marise. Daqui a pouco a gente vai poder
quem sabe trocar um pouco sobre o que a gente aprendeu aqui no offline. E eu quero que vocês contem um pouco mais do que vocês acharam da nossa conversa. Então, gratidão, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada.